Eu estou reparando uma divergência entre o BTC, que o mercado enxerga agora como no momento ruim, um momento de risco, e o GBTC, que vem ganhando valor nesse mesmo momento. Será que o institucional, as grandes empresas, os grandes bancos estão enxergando algo que a gente não está vendo? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, onde eu também vou atualizar vocês com relação ao que eu falei no vídeo passado, né? Que falava sobre Ethereum e outras altcoins tendo problemas ali ligados à FTX. Saiu uma novidade que ajuda aí o mercado a se valorizar no dia de hoje. Bom, vamos começar atualizando o assunto do vídeo anterior, onde eu comentei com vocês de que Solana e Ethereum tinham problemas, porque, como vocês estão vendo aí na tela, a FTX, a corretora FTX que faliu, poderia jogar o preço dessas criptomoedas lá no fundo, né? Vender uma quantia enorme que a FTX possui de Solana, Ethereum e outras altcoins, e por isso que essas altcoins estavam em queda no dia de ontem. E hoje a gente vê aí algumas altcoins subindo com força, né? O Bitcoin também subindo com força. E o que mudou? Bom, saiu aqui essa tabela da Messari mostrando para a gente o impacto potencial das vendas por parte da FTX, da FTX. E você nota aqui que somente algumas altcoins realmente poderiam ter impacto. Nesse gráfico você tem a quantia aqui da FTX em azul e o percentual que isso representaria dessas vendas na semana, tá? Então, assim, pegando a média de volume dos últimos 7 dias, qual seria o impacto desse despejo da FTX? Vocês percebem aqui duas se destacando muito. Solana representa 81% desse volume, tá? Então a FTX teria o potencial de realmente abalar ali a Solana no mercado e também a PT, tá? 74%. São as duas realmente problemáticas. As outras aqui não tem grande problema, apesar de TRX ter 12%, Doge 6%, Matic 6%, o resto aqui 1% ou menos, incluindo quem? Ethereum. Isso explica por que Ethereum se recuperou no dia de hoje, né? Ficou claro para o público que não é um risco, né? A participação da FTX, apesar de ser grande, ela representa muito pouco no mercado ali na semana da Ethereum, tá? No volume semanal da Ethereum, não poderia abalar esse mercado, mesmo se eles vendessem tudo muito rapidamente. Então, sabe, ela deu uma tranquilizada no mercado e é por isso que a gente entrar aqui no CoinMarketCap, por exemplo, Bitcoin. Pegar aqui, ó, os últimos 7 dias do Bitcoin. Ele está positivo, tá? Ele está 1,28% positivo. Vamos para Ethereum, então, que teve uma queda forte ontem, né? Mas que hoje vocês vão ver que está se recuperando. Então, no dia, ela está 3% positivo aqui. Se pegar 7 dias, vocês vão perceber que ela está praticamente no 0 a 0, né? Ela está caindo 1,8%, 1,9%. Então, ela está normal, está estável a Ethereum depois de uma queda forte, como vocês estão vendo no gráfico de 7 dias, né? Ela chegou a chegar aqui nos $1.500. Agora já voltou para a faixa dos $1.600. E aí, você pegar aqui outras moedas problemáticas lá, por exemplo, Solana, você vai ver que está muito mais negativo do que a Ethereum. Por quê? Porque ela ainda apresenta um risco, como eu mostrei para vocês na tabela anterior. Então, Solana aqui, pegar 7 dias, 11,4%. Então, enquanto a Ethereum está caindo somente 2%, depois de se recuperar no dia de hoje, a Solana continua com uma queda grande no semanal, porque o risco relacionado à FTX permanece no caso da Solana e de outras altcoins ali, como eu mostrei para vocês, né? A outra ali era a APT, não era? Vamos ver a APT como é que está saindo na semana. A APT, vocês vão perceber que ela está caindo também, ó, 7,8%, uma queda mais feia do que a Ethereum, porque ainda existe um risco ligado à FTX, tá, pessoal? Então, explicando para vocês aqui que, ufa, pelo menos a principal altcoin do mercado, a Ethereum, ela está se recuperando. Isso ajuda também que outras criptomoedas ganhem valor no dia de hoje. Não somente as altcoins, como também o Bitcoin, né? O Bitcoin se recuperando 4,6% no dia de hoje. Ele, no gráfico diário, né, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, ele estava justamente entrando nessa região vermelha, nesse suporte vermelho aqui, né, dos 25 até os $24.300. Ele entrou e voltou a se recuperar, voltou a subir, como aconteceu aqui atrás, tá vendo? Tem uma linha amarela aqui, que é uma linha de tendência, ele bate, sobe, novamente bateu e subiu. Então, por enquanto, estamos salvos do abismo, né? O abismo que é essa área preta aqui embaixo. Bitcoin não entrou nessa zona e isso é positivo, principalmente se a gente notar o que aconteceu da última vez que ele chegou nessa região, né? Ele pegou aqui e voltou a testar o topo, essa região verde, que é aquela resistência lá no topo, lá nos 32 mil dólares, tá?
Então, quem sabe o Bitcoin não retoma a sua alta para testar mais uma vez essa região dos 30 mil dólares. E talvez, pessoal, exista um motivo para essa alta acontecer e que ninguém está falando, né? O mercado agora está com medo. Todo mundo em pânico, falando de quedas para aquelas regiões lá embaixo, testar mínimas, né? Ir abaixo da região dos 15 mil dólares, quando na verdade a gente vê uma divergência. Enquanto o BTC estava nessa tendência de queda aqui, que gerou medo no mercado, o pessoal está achando que vai cair nesse abismo, o GBTC, que é o Bitcoin da Grayscale, que é um ativo pareado ao Bitcoin, ele vem ganhando valor. Vamos lembrar que a Grayscale estava ali com risco de falência e o GBTC chegou a ficar 50% abaixo do BTC, né? Então um desconto muito grande, uma defasagem muito grande devido ao risco. Enquanto o mercado está negativo, com medo do Bitcoin, a gente vê o GBTC ganhando mais e mais valor. Será que os institucionais, que são realmente os compradores desse tipo de fundo, estão enxergando algo que a gente não está vendo? Por que eles estão otimistas nesse momento e a gente está pessimista? Será que eles sabem, por exemplo, que vai acontecer uma aprovação do ETF de Bitcoin Spot da Grayscale e o resto do mercado não tem essa informação? Alguma coisa está acontecendo por trás dos bastidores. Essa matéria aqui fala sobre isso. Desconto do GBTC atinge o menor nível desde 2021. Apesar do preço do BTC estar na mínima de 3 meses. BTC em queda, GBTC subindo com força. BTC em queda com as sardinhas apavoradas, GBTC dos grandes fundos, do investidor institucional subindo com força. Tem algo estranho. Como esse mercado é todo manipulado, eu não sei até onde essa queda e esse medo, esse pavor gerado no mercado com notícias negativas não é intencional para que grandes baleias consigam adquirir Bitcoin num preço mais baixo. Olhando no gráfico semanal do BTC, já percebe aquela vela semanal que estava aqui embaixo, né? Perigando romper abaixo dessa linha vermelha, que é o EMA 200, a gente percebe que ela volta a ficar verdinha, volta a ficar positiva mais uma vez, né? O ideal é realmente fechar a semana com ela no verde depois de 3 semanas negativas, né? Essa semana agora, se ficasse vermelha, certamente a gente ia romper o EMA 200, ia ficar para baixo dessa linha vermelha e não é o que está acontecendo, pelo menos até agora. Bitcoin está em 26.240 dólares e voltando a ficar positivo nesse semanal. E olha só, aqui embaixo vocês estão vendo o RSI semanal começando a apontar para cima, né? Como eu falei para vocês, o ideal de você estar comprado em Bitcoin, historicamente, é somente quando o RSI semanal estiver acima de 52. Não estamos lá ainda, tá? Ele está aqui no 46,5. Então, ainda falta um caminho para romper para cima, mais uma vez, os 52 de RSI semanal. Nesse momento aqui, o indicador diz para a gente pé no freio, né? Não esteja comprado, ou pelo menos não esteja 100% comprado, porque existe risco. Mas, finalmente, apontando para cima. Quem sabe não é uma recuperação e quem sabe esses institucionais não ajudam o Bitcoin a retomar aquela tendência de alta que ele vinha tendo desde o início de 2023. Eu sei que investir nas altcoins é difícil e se torna arriscado por conta da volatilidade desses ativos. Foi por isso que a minha equipe desenvolveu uma estratégia para você que busca lucros exponenciais no mercado de altcoins. Ela se chama Altfactor. Essa é uma carteira que a minha equipe de traders só abre vagas nos momentos mais propícios do mercado. Ela estava fechada há cerca de 1 ano e agora, devido aos sinais do mercado, decidimos reabri-la. E você pode ficar tranquilo porque a Altfactor é automatizada e tem uma estratégia defensiva para te proteger das quedas do mercado. Apesar de estar exposto aos ativos mais voláteis que existem, em caso de queda, nós ficamos dolarizados e protegemos o seu capital. Por isso, essa é a melhor chance de pegar um preço baixo para surfar as próximas altas do mercado. Só para dar uma ideia para vocês, a Altfactor está com um retorno, está com um lucro de 38% desde o começo desse ano. Isso é muito positivo porque o mercado nem começou o seu processo de recuperação ainda. Se você ficou interessado e quer garantir uma estratégia automatizada para você subir no foguete das altcoins, clica no link aqui embaixo e garanta a sua vaga na carteira Altfactor.